Nos últimos dias, o mercado agrícola brasileiro, em especial o setor de grãos, vem enfrentando um cenário de volatilidade que exige atenção redobrada. Um dos principais fatores que tem influenciado os preços da soja é a valorização do dólar frente ao real. Esse movimento cambial, embora pareça um tema restrito ao universo dos investidores e exportadores, na prática tem efeitos amplos que atingem desde o produtor rural no interior do Brasil até o consumidor comum nas capitais. Para compreender por que a alta do dólar exerce impacto direto sobre os preços da soja, é necessário analisar a estrutura de formação de preços no mercado internacional de commodities. A soja, assim como o milho, o trigo, o café e outras matérias-primas agrícolas, é cotada em dólar nos mercados internacionais. Isso significa que o preço de referência global para esses produtos é expresso na moeda americana, independentemente do país de origem da mercadoria. Quando o dólar se valoriza em relação ao real, cada unidade de dólar equivale a mais reais, o que na prática aumenta a rentabilidade em moeda local para os produtores e exportadores brasileiros. Por exemplo, se um produtor vende soja a 11 dólares por bushel e o dólar está cotado a R$ 5, ele recebe R$ 55 por bushel. Se o dólar sobe para R$ 5,50, mantendo-se o mesmo preço em dólares, o produtor passa a receber R$ 60 por bushel. Isso cria um incentivo natural à exportação, ao mesmo tempo em que encarece os custos para quem depende da importação de insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos químicos, que também são precificados em dólar. Esse contexto cambial explica, em parte, o recente movimento de alta nos contratos futuros da soja com vencimento em janeiro de 2026, que fecharam em 8,25 dólares por bushel, com alta de 2,50 centavos. Apesar de parecer um ajuste modesto em termos absolutos, ele reflete uma tendência mais ampla de reprecificação diante das incertezas macroeconômicas globais e da dinâmica cambial. No Brasil, o mercado físico da soja apresentou pouca movimentação no curto prazo. Segundo analistas como Rafael Silveira, da consultoria Safras e Mercado, o dia foi caracterizado por lentidão, com poucos lotes sendo negociados e muitos agentes fora do mercado. Esse comportamento é compreensível quando se considera que os produtores estão avaliando o impacto da alta do dólar sobre os preços internos, ao mesmo tempo em que monitoram os custos de produção da próxima safra, que tendem a subir com a valorização da moeda americana. Além disso, muitos produtores preferem reter seus estoques em momentos de incerteza, apostando em uma valorização adicional da commodity. Esse comportamento é conhecido no mercado como estratégia de retenção e pode causar uma redução na liquidez do mercado físico. Quando poucos vendedores estão dispostos a negociar, os compradores também se retraem, aguardando um melhor momento para realizar suas aquisições. Isso gera um impasse temporário, mas que pode ser resolvido com a consolidação de uma tendência mais clara nos preços. Do ponto de vista macroeconômico, a valorização do dólar costuma estar associada a uma percepção de maior risco nos mercados emergentes ou a uma busca global por ativos seguros, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Em ambos os casos, o real tende a se desvalorizar, o que afeta não apenas o agronegócio, mas toda a economia brasileira. O encarecimento de insumos importados pressiona os custos de produção em diversos setores.
eleva a inflação e exige uma postura mais cautelosa por parte do Banco Central em relação à política monetária. A taxa de câmbio é um dos principais canais de transmissão da política monetária e das expectativas econômicas. Quando o dólar sobe, os preços internos sobem, o que pode forçar o Banco Central a manter os juros elevados por mais tempo para conter a inflação. Isso, por sua vez, encarece o crédito e dificulta a recuperação econômica, em especial para pequenas e médias empresas que dependem de financiamento. No caso do agronegócio, o crédito rural também sofre os efeitos desse ambiente. Embora existam linhas de financiamento subsidiadas, como o Plano Safra, parte relevante do crédito agrícola é contratada a taxas de mercado, que respondem diretamente à Selic e às expectativas de inflação. Com juros mais altos, o custo de financiamento da produção sobe, o que limita a capacidade de investimento dos produtores e pode comprometer a produtividade futura. Além disso, a valorização do dólar encarece os custos logísticos e operacionais, como o transporte de grãos até os portos, que muitas vezes depende de combustíveis derivados do petróleo, outro insumo globalmente precificado em dólar. Isso significa que o produtor, mesmo se beneficiando de um preço mais alto em reais pela soja exportada, pode ver sua margem de lucro reduzida por um aumento generalizado dos custos. Outro aspecto importante a considerar é o papel dos contratos futuros na formação de preços e na gestão de risco no setor agrícola. Os contratos futuros são instrumentos financeiros negociados em bolsas de mercadorias, que permitem ao produtor travar o preço de venda de sua produção para uma data futura. Isso oferece previsibilidade e proteção contra oscilações adversas de preços. No entanto, os contratos também são sensíveis às expectativas do mercado em relação à oferta e demanda global, clima, câmbio, política comercial e outros fatores. A recente alta nos contratos de soja, com vencimento em 2026, reflete não apenas a valorização do dólar, mas também as incertezas quanto à oferta futura, especialmente diante de eventos climáticos como o El Niño, que tem impactado diversas regiões produtoras na América do Sul. O clima é um fator-chave na agricultura, e sua imprevisibilidade torna ainda mais importante o uso de instrumentos de hedge, como os contratos futuros. No plano político, a valorização do dólar também impõe desafios ao governo federal, que busca conciliar uma política fiscal responsável com a necessidade de estimular o crescimento econômico. A percepção de risco fiscal, alimentada por discussões sobre o arcabouço fiscal, a flexibilização do teto de gastos e o aumento das despesas públicas, pode contribuir para a depreciação do real. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Maior incerteza fiscal leva à fuga de capitais, o que pressiona a taxa de câmbio e, por consequência, a inflação. O impacto da alta do dólar sobre os preços da soja, portanto, não pode ser analisado isoladamente. Ele é parte de um sistema interligado que envolve variáveis macroeconômicas, decisões de política monetária e fiscal, dinâmica internacional de commodities, comportamento dos agentes de mercado e expectativas futuras. Cada elo dessa cadeia afeta os demais, exigindo uma compreensão sistêmica dos fenômenos econômicos. Para o trabalhador urbano, os efeitos podem parecer distantes, mas eles acabam chegando à mesa do consumidor. O aumento nos preços dos alimentos, especialmente de produtos derivados da soja como óleo, ração animal e proteínas,
pressiona o orçamento das famílias, em especial as de baixa renda. A inflação dos alimentos é uma das mais sensíveis para o consumidor, pois compromete diretamente o poder de compra e a qualidade de vida. No mercado financeiro, a valorização do dólar tende a beneficiar empresas exportadoras, cujas receitas são denominadas em moeda estrangeira. Por outro lado, empresas com grande exposição a dívidas em dólar podem sofrer, pois o custo de rolagem dessas dívidas aumenta. Investidores institucionais e fundos de investimento monitoram esses movimentos para ajustar suas carteiras e proteger seus ativos. Isso influencia, por exemplo, o comportamento da Bolsa de Valores e o fluxo de capitais para o país. Em termos de regulação e supervisão, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários acompanham de perto os impactos da volatilidade cambial sobre o sistema financeiro. A estabilidade do câmbio é um dos pilares da política econômica, e movimentos abruptos exigem intervenções pontuais, como leilões de swap cambial, para suavizar a oscilação e evitar efeitos colaterais indesejados. Historicamente, o Brasil já enfrentou episódios de forte depreciação cambial, como em 2002, 2015 e 2020, nos quais a combinação de incerteza política, instabilidade fiscal e choques externos levou a uma fuga de capitais e à elevação do dólar. Em todos esses casos, o impacto sobre o agronegócio foi duplo. Por um lado, favoreceu as exportações, mas, por outro, elevou os custos e ampliou os riscos operacionais. A lição que fica é a importância de uma política econômica previsível, de um ambiente regulatório estável e de mecanismos eficientes de mitigação de risco. Para os produtores rurais, a gestão de risco passa não apenas pela contratação de seguros agrícolas e o uso de contratos futuros, mas também por uma boa governança financeira, planejamento de safra, análise de custos e diversificação de mercados. A profissionalização do setor é essencial para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais globalizado e sujeito a choques. O cenário atual exige que todos os agentes, públicos e privados, adotem uma postura proativa na análise dos riscos cambiais e de suas implicações para a economia real. A valorização do dólar não é, por si só, uma boa ou má notícia. Seus efeitos dependem do contexto macroeconômico, das políticas adotadas e da capacidade dos agentes de se adaptarem às novas condições de mercado. Se você chegou até aqui, é porque valoriza informação de qualidade, análise técnica e compreensão profunda da economia. É exatamente esse o propósito do canal Economia Sem Filtros. Oferecer conteúdo sério, fundamentado e acessível para que você possa tomar decisões mais conscientes e navegar com mais segurança em um ambiente econômico cada vez mais complexo. Acompanhe o canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também precisa entender como a economia de fato funciona. Informação sólida é a melhor proteção contra decisões ruins e interpretações equivocadas. Até o próximo episódio.